Olá, povo de Deus! Estamos iniciando Apocalipse, o módulo 18, a abertura do primeiro selo. Esta é a parte 2. Nós estávamos tratando sobre a besta. A besta no Apocalipse, ela tem uma trajetória histórica. Então vamos colocar aqui para nós podermos entender a besta do Apocalipse. Então nós temos aqui a besta. Essa primeira besta é a besta escarlate. Escarlate. Nós temos a segunda besta. E essa besta é a besta que vem do mar. Existe uma diferença entre a besta escarlate e a besta do mar na sua descrição. A besta escarlate, ela tem 7 chifres, ela tem 7 cabeças e 10 chifres. Ela tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta do mar é o contrário. Ela tem 10 chifres. Ela tem 10 chifres e 7 cabeças. Quando no Apocalipse 17 é tratado da besta escarlate, estes 7 eles começam no Egito, depois vem a Assíria, depois vem a Babilônia, depois vem os Medo-Persas, depois temos os gregos, e depois temos Roma 1, e depois temos Roma 2. É descrito lá no Apocalipse 17, 5 reis já caíram. Então, os reis que caíram, quando João escreveu, ele vem do Egito até a Grécia. 1, 2, 3, 4, 5. 5 caíram. 1 existe. Então, quando João escreveu o livro, nós tínhamos o Império Romano. Ele existia. E o outro estava por vir. Esse que está por vir é este formado por 10 nações. Ou seja, estes países se articularão em blocos, formando 10 nações, a besta que vem do mar. Então, essa história aqui, ela começa com o início do Estado de Israel e vai até o arrebatamento. Esta é a besta escarlate. Então, os preparativos para a vinda do anticristo, eles vêm de muito tempo. Então, quando nós chegamos em Roma, e Roma tem 2 fases. A primeira fase é uma fase de formação. Esta fase se estende por todo esse período de tempo. A segunda fase é uma fase de consolidação, quando ela assume a condição de governo formado por 10 nações. Então, Daniel 7, 24, os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. Então, eles vão sair do Império Romano. E a besta que viste, que era semelhante ao leopardo diz respeito à Grécia, urso, boca de leão, Medo-Persa, urso, boca de leão, Roma, deu-lhe o dragão o seu poder. Então, quando chegar na besta do mar,
esta besta do mar, ela vai produzir uma outra besta. Esta besta é o homem do pecado, o filho da perdição. E estes reinos vão entregar o seu poder à besta. E este poder, ele vai ser entregue com o beneplácito do grande dragão. Então, haverá uma simbiose entre o homem e o império das trevas, os seres invisíveis, espirituais, que interferem nas realidades do mundo. Apocalipse capítulo 17, versículo 12, os 10 chifres que vistes são 10 reis. Quando nós falamos em reis, nós estamos provavelmente falando de bloco de nações. Por exemplo, o mercado comum europeu, bloco de nação. Nós temos a Rússia e os seus confederados, um bloco de nação. Nós temos o tigre asiático, vários países formando um bloco de nação. Nós temos a NAFTA, os Estados Unidos, o México e o Canadá formando um bloco de nação. Nós temos aqui no Mercosul formando um bloco de nação. Então as nações vão se articulando em blocos de nações, e esses blocos de nações negociam em conjunto, e quando chegar naquele período de tempo, eles entregam o reino à besta. A besta, durante 1 hora, ou seja, num curto intervalo de 7 anos. Então vamos comparar os dois animais nas duas visões. Os pés, em parte de ferro, em parte de barro, Daniel 2,33, e Daniel 7,7. Pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, tinha 10 chifres. A estátua tem os pés, e os pés têm 10 dedos. O animal terrível, que trata de um animal com 2 momentos históricos. O primeiro se assemelha a pernas de ferro da visão do rei da Babilônia, representa Roma na sua primeira fase. Na segunda fase, os pés das estátuas se comparam no momento em que os pés do animal terrível pisavam tudo que sobejava, sendo nesta época que o animal terrível passa a ter 10 chifres. Entenda, quando houver o arrebatamento, um grupo vai sair, outro vai ficar. Aquilo que vai sobrar, a besta vai vir com fúria sobre essas coisas, porque ela sabe que há pouco tempo para ela operar. Depois disso, eu continuava olhando na minha visão de noite, e o quarto animal, terrível, espantoso, sobre modo forte, e tinha 10 chifres. Então, Daniel, ele vai dar a dimensão desses 10 chifres. Então nós temos a besta do mar, com 10 chifres e 7 cabeças, e a besta era semelhante a leopardo, urso e leão. Então vemos 7 cabeças e 10 chifres, é a besta escarlate. Montada numa besta escarlate, a meretriz, ou seja, neste período em que a besta escarlate se manifestou, o sistema religioso teve primazia sobre os governos. Eles conseguiram ascender sobre os governos e causar grande influência. Então aqui nós temos a relação dos 7 países que formam essas 7 cabeças desta primeira fase, que é a fase anterior ao arrebatamento. E aí vamos ter as bestas chegando na besta. Apocalipse capítulo 17, verso 3, João vê uma mulher montada numa besta escarlate. Depois em Apocalipse 13, 1, ele vê emergir do mar uma besta com 10 chifres, 7 cabeças, e deu-lhe autoridade. Os 10 chifres que viste são 10 reis, mas dos quais não receberam o reino, mas receberão autoridade como reis. Ou seja, essas 10 nações que vão se formar,
elas só vão fazer sentido como nações quando, num dado momento do tempo, elas receberem autoridade de governo. Até lá, elas são tentativas de formar esse embrião de nações. Mas elas receberão autoridade de nações, junto com a besta. Então nós estamos falando desse período depois do arrebatamento, quando há uma virada de chave no mundo e o mundo está preparado para a chegada desta besta. E durante 1 hora, quer dizer, no dia do Senhor, nesse curto espaço de tempo da 70ª semana de Daniel, todos têm um só pensamento e oferece à besta o poder e a autoridade que possui. Lembra que na adoração do quarto selo, na adoração do capítulo 4 do Apocalipse, os santos tiram a sua coroa e lançam a sua coroa diante do trono de Deus. Aqui nós temos um equivalente do ponto de vista do maligno, onde essas autoridades lançam a sua autoridade aos pés da besta. Essa besta que emergiu da terra, então, agora nós temos uma outra besta aqui, uma besta da terra. Essa besta da terra, ela tinha 2 chifres. Ela parecia com o cordeiro. Então, esta besta aqui é um sistema cristão. Porque o único sistema religioso que tem o cordeiro como figura central é o cristianismo. Então, esta besta, ela vem do sistema cristão. Não deveria ser surpresa, porque quando nós fizemos o módulo A Igreja Cruzando os Séculos, nós vimos que ao longo dessa trajetória, Satanás inseriu no meio da igreja cristã o joio no meio do trigo. E o joio, Jesus declarou, são os filhos do maligno. Então, a mesma estrutura religiosa que está salvando vidas através da pregação do Evangelho em Jesus Cristo, ela está montando o sistema maligno que vai desembocar na igreja iníqua depois do arrebatamento. Esta besta que vem da terra, ela tem a autoridade, ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Esta segunda besta, para levar a humanidade a adorar a primeira besta, ela vai operar até fogo do céu, fazer descer a terra diante dos homens. E aqui nós temos uma advertência. Aqui nós temos uma advertência que nós devemos levar ela em conta, que nós encontramos no livro de Deuteronômio, no capítulo 13. Deuteronômio, capítulo 13, falando de sinais e maravilhas, ele dá a seguinte orientação. Quando o profeta, e aqui nós temos o falso profeta, mas no mundo ele será reconhecido como um profeta verdadeiro, é que nós estamos olhando ele sob a ótica da revelação. Então, em Deuteronômio capítulo 13 diz: quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, olha só, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e disser: vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, não ouvirás a palavra desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor, vosso Deus, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma.
andareis após o Senhor vosso Deus, e a ele temereis. Guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. Esse profeta, ou sonhador, será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito, e vos resgatou da casa da servidão, para apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para andardes nele. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Então, no Antigo Testamento e em Deuteronômio, é colocado desta maneira. É possível realizar sinais, milagres, prodígios, todavia, o objetivo o subterfúgio que vai se utilizar através desses sinais é desviar o homem da presença de Deus. Esse falso profeta, ele fará isso. A questão não é se o sinal é verdadeiro, o sinal é falso. O sinal, Satanás é mentiroso, ele pode fazer tanto sinais verdadeiros quanto falsos. O problema é a intenção por detrás do sinal. Para onde ele está conduzindo a humanidade? Nesse caso, a humanidade está sendo conduzida para a adoração da besta. Apocalipse capítulo 13, o versículo 14 continua. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que faça uma imagem da besta, aquela que foi ferida e sobreviveu. Esta ferida que ele faz referência, esta besta aqui, ela passa por uma ferida, e esta ferida, ela é fundamental para dar ao mundo autoridade a essa besta. Provavelmente essa ferida, olhando do ponto de vista humano, esse indivíduo vai passar por um processo de morte e aparentemente ele ressuscita. Esta morte pode ser verdadeira e ele ressuscita no poder do dragão, como se fosse um zumbi, se isso é possível, ou ele pode ser uma falsa morte. De qualquer maneira, ele levanta desse atentado de uma maneira com um poder sobrenatural. E esse poder sobrenatural sobre ele é um poder real, porque não é um poder humano. É um poder que vem do dragão a ele. E essa besta, a do mar, a da terra, que é o sistema religioso, levando a adoração à besta do mar, a esse homem, diz assim, Apocalipse capítulo 13, versículo 15. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que a imagem falasse, como ainda fizeste morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Esta capacidade da besta falar provavelmente está ligado à inteligência artificial. É interessante, dias atrás, eu fazendo um telefonema, uma inteligência artificial em voz de homem, ela comunicava comigo e dizia, responde sim ou não. Se eu desse uma resposta que não fosse sim ou não, ele dizia, eu não estou entendendo, há um ruído, vou desligar. Claro, porque a única resposta que aquela inteligência artificial conseguia produzir era sim ou não. Se eu falasse qualquer coisa diferente disso, era um ruído para ela que exigia desligar, cortar a ligação e depois voltar de novo. Então, essa inteligência artificial, essa imagem que está sendo construída, ela faz-nos observar o seguinte. Nós hoje temos muitos aparelhos que nós comunicamos ao aparelho por voz. E o aparelho recebe esse comando de voz e executa uma ação. À medida em que nós vamos interagindo com esses mecanismos, tipo, eu dito e o programa reproduz o que eu estou ditando. Então eu vou falando com a máquina e a máquina vai conseguindo me entender. Isto, de alguma maneira, vai preparando a mentalidade do indivíduo para que quando ele fizer a imagem dessa besta, a inteligência artificial dessa besta consiga
desta imagem, consiga falar com ele ao ponto dele achar que está interagindo com um humano. No entanto, é uma imagem. Foi dado comunicar a imagem à besta para que não só a imagem falasse, como também ainda fizesse morrer quem não adorasse a besta. Como ela vai fazer isso? Sabemos. Mas por tecnologia é possível achar alguma maneira de conseguir esse tipo de situação. Lembra que a inteligência artificial hoje diz assim, ou você diz sim ou diz não. Se você disser sim e for adoração à besta, está ligado. Se você disser não e isso for uma rejeição à adoração à besta, ela pode disparar um dispositivo e te aniquilar se você está na frente da máquina. Então isso é tecnologia. Então vamos ver. Essa besta do mar, escarlate, essa besta escarlate, ela estava montada numa grande meretriz. Numa grande meretriz. Meretriz. Nós devemos observar que essa grande meretriz, levando em conta que o Egito, a Assíria, a Babilônia, a Medopérsia, a Grécia e Roma na primeira fase, mas principalmente até a Grécia, é um período anterior ao cristianismo, e a besta da terra, ela tem 2 chifres e parece com um cordeiro, nós temos que observar uma das cartas do Apocalipse, é o embrião desta besta, desta grande meretriz. Está no Apocalipse, no capítulo 2, a igreja de Tiatira, o capítulo 2, o versículo 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Jesus dizendo à igreja de Tiatira para que se arrependa de quem? Da mulher Jezabel, que declara, profetiza e ensina a praticar a prostituição e comer coisa sacrificada a ídolos. Então, essa igreja é exortada a abandonar esse ensino. E aí diz assim, dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela, todavia, não quer arrepender-se da prostituição. Então, esta igreja, ela desenvolve o embrião que vai desembocar na grande meretriz, que é grande parte daqueles que não foram arrebatados. Porque todos os arrebatados, os que foram ressurretos e arrebatados, eles nasceram de novo. Foram raptados da terra. Os que ficaram, uma parte é a falsa igreja. A outra parte estava de bobo no meio, mas depois da volta do arrebatamento vai se converter. Milhões e milhões se converterão nesse tempo. Haverá um grande derramamento do Espírito Santo depois do arrebatamento. Mas essa grande meretriz vai pegar a grande maioria da igreja institucional, que não foi arrebatada, que permaneceu. E esta grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Águas representa povos, raças, línguas e nações. E aí, Apocalipse capítulo 17, 3 diz, e vi a mulher montada numa besta escarlate. Então, esta mulher, ela exercia domínio sobre a besta escarlate. Ela estava montada. No período da Idade Média, os impérios se mantinham validados a partir da influência da igreja daquela época, que determinava se o rei era validado ou não. Então, esta besta escarlate de 7 cabeças e 10 chifres. E aí no Apocalipse viu outra besta emergir da terra, 2 chifres.
E aí ela vem e realiza os milagres para esta grande meretriz se torna a besta da terra, e a besta da terra tem por objetivo levar a adoração à besta, que é um homem que emerge desses 10 reis. Observando que nós temos 10 reis, 2, 4, 6, 8, 10, 3 vão cair, e do meio desses 10 vai levantar um que dos sete que aqui estão, ele representa o 8º rei, porque ele sai do meio dos 7, mas ao mesmo tempo ele não vem dos 7. Ele é uma peça sui generis, distinta, diferente de tudo mais. Por que ele é diferente? Porque este movimento religioso que se formou a partir da Idade Média, ele constituiu um estado, uma cidade-estado. Então, esse indivíduo, ele tem tanta prerrogativa de ser chefe de Estado, como ele tem a prerrogativa de ser chefe de religião. Todavia, ele é reconhecido como chefe de religião. Ele é muito pouco visto como chefe de Estado. Mas quando esse tipo de coisa situar, aí ele assume a posição de que ele, de fato, ele é um chefe de Estado. Então nós temos, no movimento da revelação, esta besta que foi ferida, ela é entronizada e ela tem a sua origem. O que acontece com esta besta que sai da besta do mar? Esse é um homem, aqui são 10 governos, e aqui é um homem, que é o 8º homem, que sai do meio dos 10. Apocalipse capítulo 13, o versículo 3 diz: Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo essa besta. Então note, vi uma das suas cabeças, desses 10 chifres, dessas 10 chifres e 7 cabeças, eu vi uma de suas cabeças golpeada de morte. Então, o líder político ali, ele vai receber um golpe mortal. E ali ele se distingue, ele deixa de ser parte de um sistema e se torna um homem sobre o sistema. E a ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou. Em que condição se deu a cura dessa besta? Apocalipse capítulo 13, o versículo 4. Adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? E quem pode pelejar contra ela? Então, o dragão, que é o diabo, de alguma maneira ele energiza esse indivíduo que está passando por essa ferida, e a maneira como essa energização se dá, aos olhos da humanidade houve uma ressurreição. De onde vem mais autoridade a besta? Os 10 chifres, que são 10 reis, os quais não receberam o reino, e aqui está a chave. Então nós podemos olhar a situação mundial hoje, nós não vamos encontrar essas 10 nações, porque elas vão receber o reino numa situação muito específica. Não receber, mas receberão autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Tem todos estes um pensamento e oferece à besta o poder e a autoridade. Então, essa besta, ela recebe a autoridade. Ela recebe a autoridade do dragão e ela recebe a autoridade dos 10 reinos. A besta que vi era semelhante ao leopardo, e deu-lhe o dragão, o seu leopardo, urso e o leão. Leopardos por a Grécia vai ser muito rápida. O urso
se for medo-persa, ela entende dos mecanismos de legislação, de como funciona o governo. E Leão, Roma, ela tem uma força inegável e ela pode usar essa força bélica contra os seus oponentes. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Lembra que Satanás tentou fazer isso com Jesus? Ele mostrou todos os reinos do mundo e disse: se você me adorar, eu te dou o reino. Portanto, esta besta deve ter adorado o dragão e o dragão retribuiu a ela com adoração. Houve um pacto maligno e o selo do pacto maligno foi feito. O que acontece com essa besta então? Ela é entronizada. Toda a terra se maravilhou segundo a besta. Apocalipse 13:3. Hoje, como tudo é global, internet e tudo mais, se algum homem sofrer um golpe mortal, todas as TVs estarão em cima dele. Então essa notícia vai se espalhar rapidamente. E vi outra besta emergir da terra, faz com que toda a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Portanto, essa ferida mortal é definidora para a identificação deste indivíduo. E aí, segundo a Tessalonicense, falando desse indivíduo, segundo a Tessalonicense 2:3, Paulo diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Entenda, quando nós falamos de apostasia, nós estamos na igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é o último período histórico da igreja, é o período que estamos vivendo. A igreja de Laodiceia, a apostasia é tão grande que Cristo fica do lado de fora. Então, quando falamos da apostasia cristã, não estamos falando dos desigrejados, daqueles que saem para fora da igreja e se desviam ou, por alguma opção, saem fora da igreja. Não estamos falando desse indivíduo. Nós estamos falando da igreja institucional que se descristianiza, coloca Cristo para o lado de fora. O evangelho que prega se torna tão diferente do evangelho original que nem o próprio Cristo reconhece mais essa igreja como sua. Essa é a situação da igreja de Laodiceia. E aí vem essa apostasia, essa igreja de Laodiceia. E aí, depois dessa apostasia, vem o arrebatamento, então muitos ficam, por isso a igreja de Filadélfia mantém a promessa do arrebatamento, o arrebatamento leva a igreja de Filadélfia, a igreja de Laodiceia fica. É claro que haverá muitos de Laodiceia que sobem também, mas no grosso a igreja de Laodiceia fica. E aí será revelado o homem da iniquidade e o filho da perdição. Será revelado quando? Quando da abertura dos selos. Porque o acordo do anticristo, o acordo da besta com Israel, ele vem depois da abertura do sexto selo. Então, nesse período, do primeiro até o sexto selo, quando todos os juízos estão sendo descarregados na terra, esse indivíduo será revelado como o homem da iniquidade, o filho da perdição. Será revelado a quem? A igreja que se converte depois do arrebatamento e que vão pagar com a vida o fruto do seu testemunho. Esses vão reconhecer o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e levanta tudo quanto se chama Deus e é objeto de perdição, e é objeto de culto. O que nós estamos dizendo aqui? Nós temos os selos, nós temos as trombetas, e nós temos as taças. Ok? Cada período desse tem a duração de 3 anos e meio. 3 anos e meio. 3 anos e meio.
Esses 3 anos e meio, esse grupo de anos aqui dá 7 anos. Esse grupo de anos aqui dá 7 anos. E aqui nós temos um grupo de ano justapostos. Este período que vem daqui até aqui é o julgamento do sistema religioso. E este aqui é o julgamento do sistema político. Levando em conta que Satanás, quando nós falamos sobre o cruzar dos séculos das igrejas, ele tem a sinagoga de Satanás e ele tem o trono de Satanás. Então ele tem o poder religioso e o poder político. O poder religioso vai cair por quê? Porque está escrito ali, ó. Ele se opõe e se levanta contra tudo que chama Deus ou é objeto de culto, inclusive a igreja iníqua. Então, a Babilônia, ela vai cair até a metade da semana de Daniel, a 70ª semana de Daniel. Como é 3 anos e meio, levando em conta que do arrebatamento até começar a semana tem mais 3 anos e meio, então no período de 7 anos haverá juízo sobre o sistema religioso. A ponto de assentar-se no santuário de Deus, que é a segunda metade da semana, ele assenta, e aqui a segunda metade da 70ª semana de Daniel, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E também com respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e aí do outro que subiu, e aqui vem, Dora, seja bem-vinda, aqui vem essa brecha para surgimento do 8º rei, porque tem 10 chifres e um outro aparece de entre os 10, então ele é o 11º entre os 10, e ele é o 8º entre os 7. Então, se olharmos 7 reis, vai aparecer o 8º. Se olharmos os 10 chifres, vai aparecer o 11º. E diante do qual caíram 3. 3 caíram. Quem são os 3 que vão cair? 2 eu posso afirmar com segurança. Um é os Estados Unidos. O outro é a Rússia. A Rússia vai cair na batalha de Gog e Magog. Os Estados Unidos provavelmente vão cair ou antes do arrebatamento ou ali no comecinho do arrebatamento. Mas os Estados Unidos, ele é um dos 3 que cai. E a Rússia é o outro. Caíram 3 daquele chifre que tinha olhos e uma boca, que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Por que robusto? Porque ele está energizado pelo poder do dragão. Ele entregou a sua alma ao dragão. Por isso ele é chamado de o homem da perdição, o filho da perdição, o homem da iniquidade. Não há chance desse indivíduo ser salvo. A alma dele ficou absolutamente comprometido. De uma escala de 0 a 100, de entrega ao domínio do maligno, ele atingiu 100. E adorar o dragão, porque deu autoridade à besta. E também adorar a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Lembra que o dragão se coloca como Deus, e a besta se coloca no lugar também como Deus. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmia e autoridades, para agir 42 meses, 3 anos e meio. Ou seja, ela tem autoridade contra os santos, contra aqueles que vão se converter depois do arrebatamento e antes da semana de Daniel, um período de 3 anos e meio. E a besta vai pelejar contra estes com autoridade de matá-los. E deu-lhe autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E eles vão vencer os santos.
É por isso que todos aqueles que se convertem depois do arrebatamento e antes do dia do Senhor, o quinto selo apresenta eles morrendo e, vamos assim dizer, sendo estocado no altar, esperando a ressurreição. No capítulo 7 do Apocalipse, a abertura do sétimo selo, nós já os encontramos ressurretos. Eles tinham que aguardar a abertura do sexto selo para completar aquele período de tempo. E Apocalipse capítulo 13, verso 8, diz dos adoradores dessa besta, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, depois que morrerem todos os santos, vai restar unicamente na terra o Estado de Israel como representante de Deus, por meio dos 144 mil judeus selados e das duas testemunhas que vão estar exercendo a sua autoridade naquele período. Afora estes, o resto que está adorando a besta, eles não têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Ou seja, estão condenados à sentença eterna, à segunda morte. Então, a origem da besta. Nós estamos falando desse oitavo rei, ou nós podemos enxergar ele como oitavo rei ou como 11º rei. Vamos lá. Primeiro vamos ver esse oitavo rei. A besta que era e não é, também é ele, o oitavo rei, e procede dos sete e caminha para a perdição. Quem são os sete? Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma e Roma no segundo estágio. Este oitavo vai sair do meio dos sete, mas ele é diferente dos sete. Ele é o oitavo rei. Depois de 62 semanas, será morto o ungido. E nós estamos então aqui, a morte do ungido, e já não estará. E o povo, nós tivemos a destruição do templo e de Jerusalém, o povo que destruiu, o povo de um príncipe que há de vir. Quem é o príncipe? A besta, que é também visto na abertura do primeiro selo como o cavaleiro do cavalo branco. Ele é o príncipe, ele é a besta, ele é o cavaleiro do cavalo branco, ele é o homem da perdição, ele é o filho da iniquidade, e destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim, o fim desse aqui, será, e o seu fim será no dilúvio, quer dizer, esse período que tem selos, trombetas e taças. E haverá guerras. Guerras, estamos falando do período anterior ao arrebatamento. Jesus disse, ainda não é o fim, e haverá guerras e rumores de guerras. É o período anterior ao arrebatamento. Até o fim haverá guerras. E depois, desolações são determinadas. Selos, trombetas e taças. Desolações são determinadas. Então, da onde virá o príncipe? Ele virá do povo que matou Jesus, que é Roma. A extensão do Império Romano envolvia parte sul da Escócia, toda a Inglaterra e País de Gales, toda a atual França, a Espanha, Portugal, Itália, Luxemburgo, Países Baixos, parte da Alemanha e da Bélgica, parte pequena de vários países do leste europeu, os atuais territórios da Albânia, da Áustria, da Bulgária, da Grécia, da Hungria, da Romênia, da Suíça, da Croácia, da Sérvia, do Montenegro, da Macedônia, da Bósnia e de Kosovo. Na parte oriental, essa besta pode vir da Turquia,
das terras ao longo do Mediterrâneo Oriental, que abrangia a Síria, o Líbano, Israel, Palestina, a Jordânia e a Arábia Saudita. Essa besta também pode vir da parte sul do Egito, de uma estreita faixa de terra ao longo do litoral norte da África, onde fica a Tunísia, o norte da Líbia, Argélia e Marrocos. Esses dados foram extraídos do brainlycom.com.br. Ou seja, se tentarmos definir a origem do príncipe, o leque de nação é muito grande. É melhor esperar ele receber a ferida mortal e a gente identifica quem ele é. Essa besta, ela procede do 7. Apocalipse, capítulo 17, 11. Mas ela também é o 8º. Então, desse conjunto de nações sai esse 8º. E esta besta, Satanás deu a ele, o dragão deu a ele o trono e grande autoridade. Agora vem Apocalipse capítulo 17, verso 9 e dá uma chave. Diz assim: aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças, a besta escarlate tem 7 cabeças. Essas 7 cabeças, elas são também 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Bom, vamos entender a figura. A gente sabe que a besta escarlate, a grande meretriz está montada em cima dela. A gente sabe que a grande meretriz vai se tornar na besta da terra. E essa grande meretriz que vai se tornar na besta da terra, ela tem 2 chifres, ela se parece com um cordeiro e ela fala como dragão. Ou seja, é o sistema cristianismo transformado numa igreja ímpia. Aí vem Apocalipse capítulo 17 e diz, são 7 montes. E quando ela cita 7 montes, a única maneira de entendermos isso é assim. 7 montes é uma cidade que tem 7 montes. Ponto. Essa cidade que tem 7 montes, ela tem que ter um sistema religioso em cima dela que represente o cristianismo. Ponto. A única cidade que tem 7 montes e dentro dela ela tem um sistema que representa o cristianismo é Roma, fundada em 753. Ela tem 7 montes, 7 colinas: Capitólio, Quirinal, Viminal, Esquilino, Célio, Aventino e Palantino. Então ali nós encontramos uma cidade que tem 7 montes. No meio dessa cidade tem uma outra cidade chamada Vaticano, ou Cidade do Vaticano. Então nós não estamos mais falando de Roma, visto que existe uma cidade dentro de uma cidade. Então perde o foco Roma e se volta para o centro de Roma, a cidade chamada Vaticano. Oficialmente, ela é o estado da cidade do Vaticano. É a sede da Igreja Católica, ela é uma cidade-estado, soberana, sem costa marítima, cujo território consiste em um enclave murado dentro da cidade de Roma. Wikipédia dá essa descrição. Ora, então nós temos uma cidade chamada Vaticano. Essa cidade chamada Vaticano, e aí a gente entende 7 reis, e esse 8º é diferente do 7. Porque nenhum dos 7 reis tem poder religioso junto com o poder político de forma híbrida. Então, ele vem do 7 porque é uma cidade-estado, mas ele é diferente do 7 porque ele é uma cidade religiosa. E ao mesmo tempo,
em que ele é e deixa de ser. Ele é diferente, ele está no meio dos 10, mas ele é diferente dos 10, porque ele sai de uma condição de uma cidade-estado. Então, pela lógica montada no Apocalipse, a única cidade que enquadra em todos os requisitos aqui é a cidade do Vaticano. Não é nem Roma, é a cidade do Vaticano, um encrave no meio de Roma. É especificamente esse encrave. E ali nós temos aqui a besta da terra. Então, essa grande meretriz se torna na besta da terra. E esta besta da terra, ele é o falso profeta. Quem é esse falso profeta na época da grande meretriz? É o anticristo. Observa que o anticristo não é a besta. O anticristo é quem se opõe a Cristo no meio da grande meretriz que desemboca no falso profeta da besta que vem da terra. E que vai levar a humanidade a adorar a besta chamada o homem do pecado, o filho da perdição. Então, o anticristo não é a besta que vem do mar, que se transforma na besta da ferida mortal. O anticristo, ele se transforma no falso profeta. E ali vem todos esses sinais e maravilhas em que a besta da terra está fazendo para que a besta que veio da besta do mar possa receber autoridade. E Apocalipse capítulo 19, 20 diz: a besta e com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta. Então, quando esta besta aparecer, vai aparecer o número 666, a marca da besta, como mecanismo de consumar o ato de adoração à besta, que é o homem da perdição, o filho da iniquidade, o homem da perdição. E aí, Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 11, versos 14 e 15. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformam em ministros da justiça. E o fim deles será conforme as suas obras. Entende? Esta igreja grande prostituta, os filhos do maligno, que são os ministros de Satanás, desemboca na besta da terra, a igreja iníqua que se apresenta no tempo do fim. O falso profeta e o anticristo. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta que produz os sinais. Esse falso profeta, ele vem da besta da terra. E ele seduz os habitantes da terra para adorar a besta que vem do mar. E aí João diz: filhinhos, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Quando João fala do anticristo, ele está apontando para o falso profeta, não para a besta que vem do mar, não para o homem do pecado, o filho da perdição. Ele está apontando para o segundo personagem, o falso profeta. Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. É este anticristo que vai montar a igreja que tem a doutrina de Jezabel, que leva os homens à prostituição e à idolatria, que desemboca na igreja de Laodiceia, que joga Cristo para o lado de fora, que desemboca na grande meretriz, na igreja iníqua, depois do arrebatamento.
Então o falso profeta, ele seduz os habitantes para adorar a besta. O falso profeta faz sinais e maravilhas diante da besta, para enaltecer a besta e fazer o povo adorar a besta. Então, com isto, nós fechamos a live de hoje. Porque o próximo assunto, ele vai dar essa visão sobre outros ângulos, mas eu não vou terminar no tempo que me resta. Então vamos encerrar a live aqui. Dora, seja muito bom ter estado aqui comigo. E amanhã, se o Senhor assim nos permitir, às 20 horas, estaremos de volta para dar continuidade à parte 3 da abertura do primeiro selo, quando o cenário vai sendo montado para sabermos o que virá na abertura do segundo selo em diante. Foi muito bom ter você comigo. Venha fazer parte dessa comunidade, tornando ela relevante, para que essa mensagem possa ir mais longe. Mande esse aviãozinho para os seus amigos. E aí, se nós levantarmos, despertarmos o povo de Deus, o próprio Cristo o esclarecerá. Que o Senhor seja louvado e você tenha um restante de dia abençoado na presença de Deus.